muito importante para a gente reaprender, aprender com tecnologias e informações diferentes, em plataformas diferentes de ensino à distância, ensino híbrido. As nossas palestrantes vão explicar melhores para a gente. Eu espero que todos fiquem à vontade para fazer pergunta, pode mandar no chat, ou no final também a gente pode abrir o microfone. Então, eu vou começar apresentando para vocês as nossas palestrantes. Pode passar o slide, né? Sobre o tema de hoje, né? Que é tecnologias educacionais. Pode voltar. Peraí. Só um instantinho. O nosso tema de hoje, então, são tecnologias educacionais e inovações pedagógicas. Dentro desse tema, a gente vai ter abordagens de modelos de ensino híbrido, que a professora Fernanda vai falar, e novas inovações pedagógicas. Então, a professora Fernanda, que vai falar primeiro conosco sobre sua experiência, ela tem graduação em Engenharia Civil, mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de mídia e conhecimento. Atualmente, ela é professora do Departamento de Educação da Universidade de Lavras, e as áreas que ela atua mais são tecnologias educacionais, metodologias ativas e educação matemática. Atualmente, ela é coordenadora institucional da Universidade Aberta do Brasil. A professora Ilusca, pode passar, nossa outra convidada, que vai falar depois da professora Fernanda, ela também é professora, ela atua principalmente na área de biotecnologia e reprodução animal, na clínica de equinos. Atualmente ela lidera, conheci ela pelo Instagram, num grupo de metodologias ativas de educação. Então ela lidera essas práticas, né? Ela está vinculada à Universidade Uniriter, no Rio Grande do Sul. E, como eu disse, ela é facilitadora de vários workshops. E ela tem doutorado em biotecnologia, mestrado em ciências veterinárias e médica veterinária pela Universidade Federal de Pelotas. Agradeço a contribuição de vocês, são excelentes pessoas, gostei muito de comunicá-las. Professora Fernanda, fica à vontade. Obrigada. Obrigada, Rafaela. Bom dia para todo mundo, todos que estão participando aqui. Aqui a gente colocou só uma ideia da estrutura, né, da apresentação. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre as tecnologias educacionais, o que seria isso. Depois eu vou entrar um pouquinho nessas questões de ensino híbrido. A gente tem hoje, né, muita discussão, principalmente com relação à questão do ensino remoto emergencial, que está acontecendo agora na nossa universidade, na UFLA. E depois a professora Ilusca vai falar sobre a experiência no ensino remoto, a experiência que ela tem, e também as ferramentas práticas para trabalhar com esse ensino remoto. Só para a gente começar, então, a nossa conversa, essas tecnologias educacionais, elas já existem, né, dentro da área de educação, das nossas escolas há bastante tempo, né? Num primeiro momento, elas surgiram como tecnologias analógicas, então a gente ainda não fazia uso dessas digitais, que é o que a gente tem disponível hoje, no contexto atual, e a gente, quando estava ainda lá no analógico, a gente já utilizava, então, algumas tecnologias que eu trouxe aqui, listei para vocês, só para a gente lembrar, né, que isso também é tecnologia quando se considera a área de educação. Então, o próprio quadro e o giz, caderno, caneta ou lápis, né, num primeiro momento, quando a gente estava iniciando o trabalho com essas tecnologias em sala de aula. A partir do século XV, mais ou menos, Gutenberg inventou a prensa móvel. Então, a gente conseguiu começar a editar livros, apostilas, cartilhas, né, quando a gente começa a distribuir um material em massa, mas ainda é uma tecnologia analógica, apesar de ter sido um momento bastante importante, né, para a área de educação. É mais ou menos como
quando acontece o surgimento da internet mais recentemente, né? Se a gente imaginar que antes as pessoas se comunicavam só por carta, então com o surgimento dessa prensa, a gente consegue levar a informação com mais rapidez para um número maior de pessoas, tá? E mais recentemente, a gente começa agora então a trabalhar dentro da área de educação com as tecnologias digitais. Num primeiro momento vai surgir calculadora, o próprio retroprojetor, né, que já projetava imagens, a televisão também. A televisão traz uma contribuição bastante importante para a área de educação. A gente tem lá exemplo daqueles telecursos, né, que antigamente as pessoas participavam desses cursos. Também trouxe a possibilidade, né, de levar a educação para algumas pessoas que não teriam oportunidade, porque não teriam como frequentar a escola. E, por último, a gente trouxe aqui as nossas tecnologias mais atuais, né, que seriam os nossos smartphones, os tablets e também os notebooks. Nesse contexto todo, o que está acontecendo? O uso da tecnologia, ele já é bastante natural em todas as áreas da nossa vida, né? A gente usa no dia a dia, no cotidiano, com bastante frequência. Os nossos adolescentes, nossas crianças também. A novidade agora é que a gente está fazendo esse uso massivo também para estudar, agora para estudar. Então, num primeiro momento, os nossos, vamos dizer assim, nossos adolescentes, nossas crianças, principalmente, eles enxergam a tecnologia só como algo para ser usado em entretenimento, né? E agora, nesse contexto atual, eles estão aprendendo também que a gente pode fazer esse uso dessas ferramentas para a educação também, então, para estudar, tá? Continuando aqui, nesse contexto, então, lá no ano de 2001, tem um autor bem conhecido, Prensky, ele vai falar sobre essa questão aqui de termos professores analógicos e alunos digitais. Então, a gente estaria passando por um momento de transição, né? O que seriam esses professores analógicos? Eu, por exemplo, que estudei numa escola antiga, convencional, né? Na época que eu estudei, principalmente, não se tinha nenhum tipo de tecnologia digital inserida em sala de aula, era apenas o quadro, giz e assim por diante, né? Os cadernos, enfim. E com o surgimento, então, dessa nova geração de alunos digitais, né, aí fica essa questão, como que a gente faz isso funcionar agora, né? Se eu tenho um aluno que é de uma nova geração, que o Prensky vai chamar de nativo digital, então, que são essas pessoas que já nasceram, né, com a internet existindo, com todas essas tecnologias disponíveis, né, e nós, professores, que nos formamos, né, num mundo que ainda era analógico, tá? Então, pensar um pouquinho como que a gente faz para resolver esse impasse aqui. Vamos lá. Aqui, uma questão bastante importante, tá? Como eu falei, a tecnologia, ela sempre fez parte da área de educação. A gente começa com o uso das tecnologias analógicas e agora, mais recentemente, com o uso das digitais. E parece que alguns colegas, às vezes, né, têm a ideia de que a tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, né? Então, a tecnologia surge como uma solução, tá? Então, se o meu aluno é nativo digital, eu tenho que trabalhar com tecnologia, eu tenho que levar a tecnologia para a minha sala de aula, agora para o meu estudo remoto, né, para o meu ensino remoto, e a tecnologia vai resolver todas essas questões. Na verdade, o que importa, de fato, o que é muito mais relevante que a tecnologia, é o tipo de metodologia que o professor escolhe utilizar.
que eu estou querendo dizer com isso a vocês? Se eu sou professora, né, lá do ensino presencial, e o tipo de metodologia que eu uso não colabora para que meu aluno aprenda, né? Se eu sou a professora, sei lá, mais tradicional, que entende que sou detentor de todo conhecimento, né? Eu é que sei do conteúdo, não aprendo com os meus alunos, eles não contribuem comigo, enfim, se o professor usa, né, essa metodologia mais passiva, vamos dizer assim, se eu entro na sala de aula, faço só aquela aula expositiva, né, que geralmente é muito cansativa, e depois eu resolvo inserir a tecnologia nesse contexto, provavelmente a minha aula vai continuar sendo uma aula ruim, né, uma aula sem qualidade. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês aqui, né, com essa figura, é mostrar que a tecnologia não será a solução para os nossos problemas da área de educação, tá? Se o professor é um professor que já trabalha com uma metodologia ativa, né, em que eu considero que meu aluno é protagonista do processo de ensino-aprendizagem, que o meu aluno tem, sim, autonomia, né, que eu posso também aprender com os meus alunos. Se o professor já tem essa postura diferente, ele usa uma metodologia mais adequada e provavelmente se ele inserir tecnologia, né, nesse contexto, as coisas vão continuando, vai sair tudo muito bem, tá? Aqui é só para a gente pensar, né, muitas vezes a gente escuta crítica, né, com relação, por exemplo, ao uso da tecnologia, mas o professor usa PowerPoint e a aula não é legal, de fato, né? Dependendo do tipo de uso que eu faço de uma determinada ferramenta, a minha aula vai continuar sendo desinteressante para os meus alunos. Então, o que os professores, né, os educadores têm que, de fato, se preocupar é que tipo de metodologia que eles estão usando. E aí a tecnologia, ela entra só como uma ferramenta, tá? Continuando aqui, chegamos no ensino híbrido. Então, o que seria esse ensino híbrido que agora está sendo assim tão falado, né? Acabou entrando em evidência, principalmente por causa do ensino remoto emergencial, né? O ensino híbrido, ele seria algo que vai trazer, né, características do ensino presencial misturado com características do ensino remoto, tá? Eu já vou mais à frente explicar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Para a gente entender, então, quais que seriam essas diferenças entre o presencial e o remoto, no ensino presencial, a gente tem duas variáveis, né, dois componentes, vamos dizer assim, espaço e tempo, em que professores e alunos estão juntos, né, de maneira síncrona, então no mesmo espaço, no mesmo lugar, que provavelmente seria uma sala de aula, e ao mesmo tempo, né, no mesmo horário. Eu tenho lá o horário da minha aula marcada, vou até o pavilhão, encontro com os meus alunos, e a gente vai desenvolver essa aula dessa forma no ensino presencial. A diferença entre esse ensino que é presencial, diferença técnica, tá, gente? E o ensino à distância, que é uma outra modalidade de ensino, é que essas duas variáveis, espaço e tempo, elas têm que ter flexibilidade, ou seja, se eu estou trabalhando com ensino à distância, o meu aluno não necessariamente vai estar ocupando o mesmo espaço que o meu, então a gente não vai se encontrar numa sala de aula física, e tem também essa questão do tempo, né? Eu não posso exigir que o meu aluno esteja presente, por exemplo, né, tem atividades disponíveis no campus virtual. Eu não posso exigir que ele esteja presente num determinado horário, né, num determinado dia, senão isso vira característica de ensino presencial,
tá? Aqui eu gostaria de deixar uma questão para vocês pensarem, e depois lá na frente a gente pode voltar a falar sobre isso. O que significa presença para vocês, né? Então, porque a gente está falando de ensino presencial, estamos considerando que professor e aluno se encontram no mesmo lugar, ao mesmo tempo, mas esse aluno que está lá na minha sala de aula, que participa do ensino presencial, ele está de fato presente, ele participa da minha aula, ele está prestando atenção no que eu estou falando, tá? Aqui são questões para a gente conversar aí mais para frente. Com relação ao ensino remoto, então, né, a gente falou um pouco aqui do ensino presencial e dessas variáveis que estão presentes e que isso seria totalmente distinto, né, quando a gente fala de educação à distância. E agora, em função dessa pandemia, né, que a gente está vivendo, vivenciando essa experiência nova aí na vida de todos, surgiu, né, na verdade, surgiu não, já existia, mas ficou em evidência a questão do ensino remoto, né, e agora a gente está chamando até de ensino remoto emergencial. Por que a gente usa esse termo, né, de emergencial? Porque estamos vivendo, de fato, uma situação de emergência, né, uma situação totalmente inusitada, inesperada, ninguém esperava que a gente fosse vivenciar uma experiência como essa, né? E por que o ensino remoto emergencial não é educação à distância? Eu achei importante trazer essas informações aqui para vocês, porque muitas pessoas que têm preconceito com a educação à distância aproveitam agora esse momento para também tentar dizer que o ensino remoto emergencial não funciona, porque a educação à distância não é boa, enfim. Existe muita diferença entre educação à distância e o ensino remoto emergencial, que é o que está acontecendo agora com a gente, né? A educação à distância, como eu coloquei aqui no slide, ela tem uma legislação específica, né? Então, ela é toda regulamentada. O nosso ensino remoto emergencial, ele está sendo construído aí aos poucos, né? Surge portaria do MEC, dizendo o que a gente pode fazer, o que é permitido ou não. Então, não tem legislação específica para isso atualmente, tá? A educação à distância, ela trabalha, assim, com planejamento prévio, então, os cursos, as aulas, todos os materiais, eles são planejados, é tudo muito organizado, tudo produzido com antecedência. Isso é uma outra situação que não acontece agora, né, com o ensino remoto emergencial. Nós, professores, tivemos algum tempo para se readequar, né, vamos dizer assim, produzir algum tipo de material para os nossos alunos, para disponibilizar lá no campus, mas a gente não teve esse planejamento prévio, né, com um tempo maior, tá? Então, na educação à distância, isso é muito organizado, é muito diferente. Todos os recursos didáticos da educação à distância, como eu falei, eles já são produzidos antes, né? Então, eu tenho lá a aula pronta, quando eu começo as minhas aulas do meu curso, eu tenho material pronto, apostila, algum tipo de livro, se eu produzir, né, para o estudante poder usar nos cursos também, enfim. Então, todos esses recursos didáticos, eles já estão prontos antes do início do curso, do início das aulas. Isso também não aconteceu agora com o ensino remoto emergencial, né? Além disso, a gente tem toda uma equipe de apoio na educação à distância, né? Tem lá os professores, os docentes, tem tutores que atuam junto, numa docência compartilhada, né? Na UFLA, a gente tem uma área específica para trabalhar com isso, né? Pessoal
DIRED, Diretoria de Educação à Distância, que agora voltou a se chamar SEAD, acho que é Coordenadoria de Educação à Distância. Tem toda uma equipe, né, de secretárias, design instrucional, enfim, equipe técnica mesmo, né, para trabalhar com as ferramentas de net, por aí vai. Também, com o ensino remoto emergencial, muitas vezes a gente não pode contar com essa equipe. No caso da UFLA, nós somos até privilegiados, né, porque a UFLA disponibilizou essa equipe para auxiliar os docentes agora também a montarem materiais, né, a se capacitarem, inclusive, para se preparar para o ensino remoto emergencial. E, por último, tem a questão da infraestrutura, que na educação à distância, quando a gente tem lá um curso que já é oferecido nessa modalidade, espera-se, né, que a instituição tenha infraestrutura para isso, infraestrutura de equipamento, de internet, e os alunos que vão ingressar nesse curso, né, que é na modalidade à distância, também, em tese, já tem lá os seus computadores, acesso à internet, isso já está resolvido. E agora, no ensino remoto emergencial, a gente se deparou com algumas situações, né, em que isso não estava totalmente resolvido, né, alguns alunos que não tinham acesso a computador ou mesmo a internet, e isso trouxe, vamos dizer assim, evidenciou, né, para a gente todas essas questões de exclusão digital, que a gente sabe que no Brasil já existiam, né, e até de exclusão social, né, a gente sabe que no nosso país isso também é uma questão séria, e quem sabe agora a gente vai ter oportunidade de tentar resolver isso, ou pelo menos melhorar, né. E eu coloquei aqui também no ensino remoto emergencial a questão dos professores serem multitarefas. Então, como eu falei, na maioria das instituições, né, os professores não vão ter apoio de uma equipe toda, e eles vão ter que, os próprios professores, por exemplo, produzir videoaula, né, produzir todo o material que está sendo usado agora no ensino remoto emergencial, tá? Então, são situações aí totalmente diferentes, tá? Com relação ao ensino remoto emergencial, só para a gente finalizar aqui, é óbvio que pode não ser o mais adequado, né? Mas é o que é possível de se fazer nessa situação de emergência, tá? Para a gente finalizar aqui, depois eu vou já passar a palavra para a professora Ilusca, com relação, então, ao ensino híbrido, como eu falei, ele traz características de ensino presencial e de ensino remoto, né? Então, seria uma mistura dos dois, e aí vocês poderiam se questionar, tá, mas como que eu faço essa mistura, né? Lá no inglês, até eles usam essa expressão blended learning, né? Que é algo mesmo misturado, né? Seria um blend. Então, eu posso ter cursos, né, eu coloquei aqui cursos, disciplinas, alunos e professores, porque eu posso ter cursos que sejam parte presencial e parte remotos, né, eu posso trabalhar com cursos híbridos, então, eu posso ter essa questão do híbrido também em disciplinas, né, eu posso ter uma disciplina, por exemplo, que eu ofereço parte dela presencial e parte dela a partir do ensino remoto, né? E até eu posso ter situações de ensino híbrido com relação a alunos e professores. No caso agora do ensino remoto emergencial, eu posso ter, por exemplo, alunos em sala de aula e professor em casa, se eu, por exemplo, tenho um docente que é parte agora desse grupo de risco com relação à pandemia, né, e ele não pode estar presente na sala com aqueles alunos, então ele poderia ministrar sua aula de casa, né, e os alunos estariam lá presentes, ou eu poderia ter alunos
fazendo parte desse grupo de risco, né, alunos que não poderiam se deslocar até a universidade, não poderiam participar das aulas presencialmente, e aí a gente poderia ter lá um grupo de alunos em sala de aula, né, e outros participando dessa aula também, né, de maneira remota, tá? Essa aula poderia estar sendo transmitida, enfim. Então, a questão do híbrido, ela pode ter aí várias configurações, tá? Não é só parte do curso presencial e parte remota, parte da disciplina presencial e parte remota, eu posso ter também alunos e professores em situações diferentes. Da minha parte, então, seria isso. E agora eu vou passar a palavra para o professor Ilusca, e aí depois vocês poderiam, ao final, aí, fazer perguntas, tá? Ilusca, você quer que eu vá passando os slides para você? O que você prefere? Rafa, eu acho que eu posso compartilhar aqui para depois eu conseguir abrir as ferramentas, pode ser? Pode. Claro. Então, tá, eu só vou mudar aqui, a gente segue, então, nessa fala. Eu gostaria de, enquanto a gente troca aqui, agradecer a oportunidade por estar aqui com vocês, agradecer a todo o aprendizado, junto com a Rafa e a professora Fernanda. Opa, aqui. Estão conseguindo acompanhar? Sim, tá conseguindo ver aqui. Tá, show de bola. Qualquer coisa me sinalize, então, muito obrigada. E a proposta, então, desta fala que eu venho trazer com vocês agora é muito mais um bate-papo. Então, fiquem bem à vontade para anotar aí qualquer pergunta, compartilhar qualquer experiência. E eu vou trazer um pouquinho das ferramentas que eu utilizei neste ensino remoto e a gente vai experimentar um pouquinho elas. Então, eu gostaria de saber se vocês têm acesso ao computador, ao celular, e a gente mandou um recadinho, mas se não tiver com o celular disponível, a gente pode utilizar o bate-papo para essa interação. Então, a proposta é que nós possamos experimentar algumas ferramentas e interagir, seja no bate-papo ou seja na ferramenta que nós vamos utilizar. Então, aqui a gente traz os objetivos. Eu gosto bastante de utilizar GIFs em minhas apresentações digitais, inclusive, para trazer um pouco, né, de sensação, de movimento, sentimentos também para os estudantes quando eu estou nessa troca. E acho que, como toda fala, todo momento de interação, nós temos alguns acordos, né? Então, gostaria que quem estivesse com o celular disponível realizasse a leitura desses dois QR Codes para trazer um pouquinho do nosso acordo, né, da nossa fala de hoje. Como que nós podemos fazer a leitura do QR Code? Nós aproximamos o celular, a própria câmera ou um leitor de QR Code. Então, alguns celulares a gente já aproxima a câmera e ele faz a leitura automática. Alguns precisam do QR Code, do leitor de QR Code para que essa leitura seja disponível. Então, gostaria que vocês agora pudessem aproximar seus celulares, seus leitores do QR Code e pudessem compartilhar conosco o que vocês observaram nessa leitura dos QR Codes dos nossos acordos para a nossa fala. Então, a gente aproxima, quem já conseguiu ler, se quiser abrir o microfone e falar o acordo que leu. Então, são dois acordos diferentes, preparados para esse nosso momento de interação. O primeiro que apareceu para mim foi compartilhar a experiência. Excelente. Quem é que falou conosco? Nevenka. Tu é do meu time de nome diferente, Nevenka. Sim, eu sou. Então, Nevenka fez a leitura para nós de um dos QR Codes. Então, muito obrigada. No outro QR Code, nós temos um outro acordo. Quem gostaria de fazer a leitura para nós? Esteja aberto.
Vamos juntos experimentar o novo. Exatamente, esteja aberto, né? Então, para nós falarmos um pouco da experiência no digital, nós temos que estar abertos, porque eu vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória e, né, não tenho experiência como a Prof. Fê já tem, né? Toda essa experiência no digital, essa experiência para mim é muito nova. Então, eu realmente tive que me abrir a essa nova oportunidade de me desenvolver e de me transformar. Então, eu sempre brinco. O acordo é, para utilizarmos o digital, a transformação tem que ocorrer conosco, né? Então, esse é um acordo que eu gostaria de fazer com vocês para a nossa manhã, que nós possamos compartilhar dúvidas e experiências e também estar aberto ao novo, né? Então, isso foi muito novo para mim, pode ser novo para alguns de vocês, para outros nem tanto, né? Alguém já pode ter essa experiência no digital, mas é o mais brilhante que o digital está nos possibilitando, é realmente essa troca, né? Então, pessoas de todos os locais poder trocar essa experiência e todos crescermos juntos nessa jornada. Então, eu gostaria de conhecer um pouquinho cada um de vocês nessa experiência. E para isso, já vamos utilizar uma ferramenta. No celular ou no computador, nós vamos digitar, eu vou colocar aqui no bate-papo, www.mente.com. Se estiverem assistindo a nossa apresentação agora, esse nosso bate-papo no celular, né, pode digitar aqui no bate-papo da nossa reunião, não tem problema. Mas se estiver assistindo no computador, pode digitar no computador www.mente.com ou até mesmo nos seus celulares. As duas ferramentas nós conseguimos acessar essa ferramenta digital, nos dois dispositivos, nós conseguimos acessar essa ferramenta digital, que eu particularmente sou fã e utilizo bastante em minhas aulas. Então, gostaria de escutar um pouquinho de vocês. Quais metodologias ou ferramentas de ensino vocês já experimentaram? Por exemplo, PowerPoint, Canva, próprio Google Meeting, Zoom, são ferramentas e metodologias que vieram para nos acompanhar no ensino, e eu gostaria que vocês compartilhassem. O próprio quadro branco, quadro negro, né? Então, como a prof já comentou, calculadora, então, tudo que nós já utilizamos para, né, entrarmos nesse mundo de ensino, seja ele digital ou presencial. Então, vocês, depois de www.mente.com, terão que digitar um código. O código será o 829540, que é o código que está projetado para vocês na tela, mas eu também digitei no bate-papo. 829540. E vou responder a pergunta: quais metodologias, ferramentas de ensino já experimentei na educação? São somente duas respostas para que nós possamos compartilhar e entendermos um pouquinho a experiência de cada um e também, né, iniciarmos a nossa transformação juntos com essas experiências que nós vamos compartilhar. As respostas de vocês, que eu já estou vendo que 8 já responderam, estão gerando uma nuvem de palavras. Então, é aquele brainstorm que nós podemos fazer utilizando quadro negro ou até mesmo ferramentas digitais. Então, gostaria de entender, conhecer um pouquinho vocês e juntos já experimentarmos uma ferramenta. Então, nós digitamos www.mente.com, inserimos o código 829540 e respondemos a perguntinha: quais metodologias, ferramentas de ensino já experimentei? A Fê já colocou que já respondeu. Vou compartilhar com vocês a minha tela para mostrar, então, a linda nuvem de palavras que vocês estão gerando.
Não sei se alguém aqui do grupo já tinha utilizado o Mentimeter, mas ela é uma ferramenta bem bacana que eu super recomendo. Eu experimentei no presencial e hoje utilizo no digital e adoro, e os alunos também adoram participar nesta construção. Então, enquanto todo mundo responde, vou compartilhar com vocês a linda nuvem de palavras que vocês estão gerando. E assim, as palavras que vão se repetindo, elas vão centralizando na nossa nuvem de palavras. Por exemplo, PowerPoint e Google Meet foram palavras bastante digitadas. Elas vão centralizando e ficando maiores. Então, aqui nós já vemos que alguns colegas já utilizaram o PowerPoint, a própria internet como recurso, excelente. YouTube, que vem sendo utilizado por todos nós, principalmente no digital, né? Nessa troca de experiências que nós estamos tendo com os estudantes no ensino remoto emergencial, PowerPoint criativo, questionário para instigar, né? Então, toda a questão de quiz, muitas vezes até gamification, para que nós possamos interagir com os estudantes. O quadro negro, que também é um excelente recurso, e eu amo, né, no presencial, utilizar o quadro negro. A calculadora, né, então, principalmente os profissionais que trabalham, acho que vocês aqui da FITO, muitos devem ser agrônomos das agrárias, assim como eu, né, então, acredito que a calculadora fez parte da formação de muitos de vocês. Pessoas que já utilizaram o Mentimeter, já digitaram aqui para nós também o Mentimeter como recurso. As ferramentas do Google, né? Então, o Google traz ferramentas excelentes para utilizarmos. Inclusive, esse modo de apresentação do Google é excelente e é maravilhoso, então, para nós utilizarmos como ferramentas colaborativas. Videoaulas, né? Então, nós podemos construir as nossas próprias videoaulas para levarmos informação para os estudantes e para os colegas numa apresentação. Canva, né? Então, Canva também é uma excelente ferramenta. Já vi que alguns de vocês utilizaram e podem compartilhar a experiência conosco também. Quem ainda não conseguiu acessar, eu vou digitar aqui no bate-papo para ficar, então, por aqui e que possam participar conosco agora ou em algum outro momento. E o código que nós temos que digitar é 829540. Então, o Prezi, então, profissionais que já utilizam Prezi aqui, que legal, muito bom ver todas as experiências dos colegas, músicas, né? Então, nós temos alguns recursos que a música também pode atingir objetivos de aprendizagem e levar a um baita engajamento da turma. Maravilha! Então, a ideia era entender um pouquinho, né, as ferramentas e metodologias já utilizadas e experimentarmos uma ferramenta que é possível ser utilizada no digital. Eu não sei se alguém gostaria de compartilhar aqui no bate-papo ou até mesmo no áudio, se já havia utilizado o Mentimeter. Então, alguém colocou que já utilizou o Mentimeter? Se gostaria de compartilhar no bate-papo, em qual momento e qual ferramenta que utilizou. E assim a gente já começa uma troca de experiências referente às ferramentas e metodologias. Eu vi que alguém respondeu Mentimeter, não sei se quer contribuir, em que momento que utilizou, aonde que utilizou, se foi numa aula, numa palestra, num seminário. Foi numa aula, Ilusca. Flávio Medeiros, sou professor aqui da UFLA. Obrigada, professor Flávio. Então, o senhor já utilizou o Mentimeter como a própria nuvem de palavras? Exatamente. Então, para prospectar o que eram, como é que era o entendimento de um determinado conceito. Então, eu fiz a pergunta, né, o que vocês entendem por diversidade, né, para a gente ver até que ponto a pessoa
né, assim, consegue focar no conceito que a gente queria abordar. Excelente. E o senhor utilizou no presencial ou digital, professor? Digital. Então, o professor já compartilhou conosco um pouco a experiência, é uma ferramenta que nós podemos utilizar e ter um engajamento bem interessante. A professora Fer colocou aqui que utilizou para fazer a eleição do chefe de departamento. Que legal, então uma outra alternativa, né? Excelente. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum compartilhamento. Então, a proposta era trazer a ferramenta e compartilhar um pouquinho com todos, e para que nós pudéssemos conhecer um recurso que é utilizado tanto no híbrido, né, quanto nesse ensino emergencial, remoto emergencial, até mesmo no presencial, com os nossos colegas, com os nossos estudantes, num workshop, numa palestra, num seminário. Então, depois de nós conhecermos um pouquinho, o professor Flávio colocou que também fizeram essa eleição da forma aqui no departamento. Então, os colegas compartilhando a utilização do Mentimeter numa proposta das eleições dos colegas de departamento. Então, aqui um pouquinho para nós conhecermos quem está participando conosco, né, da apresentação, qual é o engajamento. Então, é uma ferramenta que eu adoro compartilhar durante as minhas aulas. E falar um pouquinho do ensino remoto, da minha experiência, né, então, esse GIF me representa. A transformação, ela foi imediata no meu caso, eu não tinha experiência no digital, eu nunca tinha dado aula em ensino à distância, aula remota, então toda a minha experiência era no presencial, então esse GIF realmente me representa. Eu tive pouco tempo para me transformar, então em questões de horas, eu já tinha uma aula que não poderia ser ministrada presencial, e a experiência iniciou em 24 horas praticamente. Eu estava dando aula na segunda à tarde, na terça de manhã, né, eu já tinha aula com meus alunos na disciplina que eu ministro aqui em Porto Alegre. E eu poderia não dar aula, né, ou me desafiar e tentar dar alguma aula no digital. E aí lá fomos nós, né, então eu não esperei uma semana do desenvolvimento, eu digo, eu vou, né, aprender a mexer nisso aí, a gente vai dar um jeito e juntos nós vamos construir, né, o aprendizado. E aí, baixamos juntos a cabeça, eu e os estudantes, colaboramos uns com os outros nessa construção do digital, e aí nos sentimos prontos para encarar, né, aprendendo no que dá certo, no que dá errado, a encarar esse desafio do ensino remoto. Então, é muito novo para mim, então eu gostaria muito de dizer para vocês que dá tudo certo e que a gente consegue, inclusive, mudar um pouco alguns conceitos do digital. Para começar toda essa transformação, eu dividi a minha jornada em 3 etapas. A fase da pré-interação, que é o contato prévio com os estudantes, com as pessoas que vão me apoiar na construção da aula. A interação, que é o momento que eu estou peer-to-peer, né, numa maneira digital, face a face com o meu estudante. E a pós-interação, que é o momento que eu tenho que escutar o que eu tenho que melhorar, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, e juntos construir um próximo encontro, né? Então, como que eu vou organizar o meu próximo momento com os estudantes? Então, foi mais ou menos assim a minha construção da minha jornada emergencial para o ensino digital. Lembrando que na pré-interação, eu tenho que sempre pensar no objetivo da minha aula e não perder esse objetivo como a minha regra ouro. Pensar no desenvolvimento do estudante, né? Então, eu como professora, eu como
docente naquele momento, eu estava me desafiando. Mas o objetivo de aprendizagem da disciplina é o estudante que tem que alcançar. Então, não perder de vista o objetivo de aprendizagem. Então, utilizar ferramentas, mas de uma maneira que o objetivo seja alcançado. Que o aluno, após aquela aula, seja capaz de, né? Então, de construir, que ele seja capaz de conhecer, que ele seja capaz, né, de desenvolver. E essa foi a minha jornada no ensino digital. E para isso eu vou compartilhar com vocês um pouquinho de como eu costumo utilizar essas sessões da minha jornada. Então, eu sempre penso nos objetivos de aprendizagem da minha disciplina, da minha aula, o que eu tenho que alcançar com alunos naquele momento, para depois mergulhar nas ferramentas e metodologias. Então, aqui eu compartilho com vocês um outro QR Code, um outro QR Code, que é um artigo da taxonomia de Bloom. Então, gostaria de compartilhar com vocês essa leitura, para trazer um pouquinho de onde que eu trago a minha base da construção e como que eu vou pensar em qual ferramenta que vai me ajudar na construção dessa aula. Então, nós temos muitas metodologias, como a Prof. Fê comentou, muitas ferramentas, mas o mais importante é qual delas que vai me ajudar a atingir o objetivo de aprendizagem. Então, por exemplo, aqui, na nossa setinha, vocês estão vendo que nós temos quiz, nós temos mapa mental, nós temos estudo de caso, uso de infográficos, brainstorming, visita técnica. Então, é entender qual o objetivo da minha disciplina e como que eu vou alcançar esse objetivo. Qual ferramenta, qual atividade que meus alunos vão desenvolver e, a partir dela, ser capaz de, né, e nós juntos ficarmos satisfeitos e desenvolvendo competências ao longo da graduação, da pós-graduação. Então, aqui esse QR Code, depois eu posso disponibilizar também todos os QR Codes para a Rafa e compartilhar com vocês, mas essa foi uma maneira também de mostrar uma ferramenta de engajamento, né? Então, os QR Codes, eles engajam o estudante, trazem eles para dentro da aula, e nós conseguimos depois acompanhar também, né? Então, os estudantes, né, realizaram uma leitura do QR Code, os que não conseguiram realizar a leitura do QR Code, a gente disponibiliza de alguma outra maneira. É mais ou menos assim que eu costumo me organizar, apesar de eu não ter a experiência, né, do digital, eu gostaria de compartilhar com vocês como que foi a minha jornada. Então, além de toda essa preparação, eu gosto muito de fazer na pré-interação um contato, um planejamento, deixar o estudante curioso sobre a abordagem da aula e demonstrar que ocorreu uma preparação. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês um videozinho de uma visita técnica que eu fiz com os estudantes de uma maneira digital, a um Aras nos Estados Unidos, em Louisiana, que eu acho que nós temos pontos muito positivos no digital, que é compartilhar conhecimento e conhecer laboratórios novos, conhecer universidades novas, chamar egressos, isso tudo motiva muito o estudante. E aí eu busquei, nesse ponto forte do digital, trazer o estudante para dentro das aulas, né? Então, fazer com que ele esteja satisfeito, com que ele esteja realmente acompanhando, aproveitando e aprendendo, que é o nosso objetivo. Então, aqui eu gostaria que vocês aumentassem o volume dos seus computadores ou celulares. Vou compartilhar com vocês esse vídeo, que ele é bem curtinho, e eu enviei a todos os alunos esse vídeo com o convite da profissional que iria realizar a visita técnica. Então, uns dias antes da aula, enviamos esse videozinho com o apoio da profissional lá dos Estados Unidos, de Louisiana, e compartilhei com todos os alunos que a presença deles era muito importante e que nós iríamos conhecer a rotina de um Aras de criação de equinos da raça puro sangue inglês. Estão me escutando? Tudo certo? Posso compartilhar o videozinho? Então, tá bom.
Podem aumentar o volume dos seus computadores, porque às vezes a fala dos videozinhos não ficam bons para todo mundo. Então, eu gostaria que vocês aumentassem um pouquinho para que pudessem escutar com um pouco mais de qualidade a fala da colega. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila. Eu acho que falhou um pouquinho, mas conseguiram escutar um pouquinho a fala. Preciso aumentar um pouquinho mais o volume. Vou voltar para fazermos um teste. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila de. Eu acho que está travando um pouquinho, né? Então, vou fazer diferente. Eu vou compartilhar com vocês direto do YouTube, para ficar melhor a fala. Que às vezes a conexão dá uma falhadinha. Então, eu coloquei na apresentação, mas eu acho que direto do YouTube a fala vai ficar melhor. Então, vou parar de compartilhar aqui. Tá travando, né? A Rafa e Yasmin. Então, já vamos tentar melhorar esse compartilhamento. Então, vou compartilhar com vocês a própria guia do YouTube. E vamos ver se dá certo. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Gervini Vento. Eu sou... Me parece que está travando ainda, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Gervini Vento. Eu sou médica veterinária. A minha conexão não está, acho que 100%. Eu vou fechar a câmera aqui para ver se dá uma melhoradinha na conexão para compartilhar com vocês. Boa tarde, pessoal. Meu nome é... Dá para entender? Eu acho que agora minha conexão deu uma melhoradinha aqui. Agora acho que vamos ver se vai. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Camila Gervini Vento. Eu sou médica veterinária. E esse ano eu sou responsável pela reprodução em áreas de puro sangue inglês aqui em Louisiana, nos Estados Unidos. E a convite da professora Ilusca, eu vim mostrar para vocês um pouquinho da nossa estrutura e a nossa rotina. Quero que vocês fiquem à vontade durante essa aula para fazer qualquer pergunta, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Meu nome é Camila Gervini Vento, eu sou médica veterinária e esse ano eu sou responsável pela reprodução em áreas de puro sangue inglês aqui em Louisiana, nos Estados Unidos. E a convite da professora Ilusca, eu vim mostrar para vocês um pouquinho da nossa estrutura e a nossa rotina. Quero que vocês fiquem à vontade durante essa aula para fazer qualquer pergunta, que eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. Vamos conhecer? Não sei se conseguiram entender agora. A conexão deu uma judiadinha. Deu para entender?
Deu sim? Ah, então tá. Agora que eu acompanhei aqui. Então, essa foi um pouquinho da pré-interação que eu fiz com os estudantes para torná-los motivados e que pudessem vir para a aula para realmente, né, conhecer e já vir, né, com vontade de interagir com uma profissional de fora do Brasil, de um aras de criação de equinos em outro país. Ana, durante a interação, eu também utilizo gamification, então, recursos que nós possamos avaliar a aprendizagem dos alunos. Então, o Kahoot é uma ferramenta que eu utilizo bastante durante a interação na aula. Então, eu gosto de utilizar alternativas que o estudante esteja participando de uma maneira ativa desse aprendizado. Não sei se aqui vocês já tiveram experiência, se tiverem experiência com Kahoot, por favor, compartilhem, mas eu vou confessar para vocês que eu no presencial não utilizava muito Kahoot, eu gostava de utilizar outros, como Plickers, por exemplo, eu gostava de mudar um pouquinho com os alunos. A Antônia falou que no curso de inglês, que legal, Antônia. Então, no presencial, eu acabava não utilizando muito. Eu utilizava o Plickers com QR Codes, eu gostava de utilizar algumas outras ferramentas. Mas aí, no digital, eu experimentei o Kahoot e funcionou bem legal. Então, eu queria trazer para vocês um pouquinho da experiência do Kahoot. Quem já utilizou pode nos ajudar também compartilhando um pouquinho de como foi essa experiência. O Kahoot, ele é um game que nós podemos selecionar o tempo para responder as perguntas, o número de perguntas, inclusive selecionar a possibilidade de acumular pontos e termos um vencedor durante a nossa aula. Eu gosto bastante de utilizar no digital, utilizei em quase todas as minhas aulas algum game para avaliar o aprendizado. A Ana Carolina também colocou que já utilizou na aula de italiano presencial. Então, as gurias já têm uma experiência, as gurias, né, sou gaúcha, eu falo gurias, desculpe, saio sem querer, mas as meninas, elas já têm a experiência com o Kahoot, e aí eu gostaria de convidar vocês também para experimentarmos o Kahoot numa proposta de termos uma interação durante as nossas falas, nas nossas palestras, seminários e aulas. Como que a gente faz para entrar no Kahoot? Nós temos que digitar www.kahoot.it. Então, eu vou digitar aqui no bate-papo também. Ao digitarmos www.kahoot.it, irá aparecer um código. Esse código, já vou digitar para vocês qual é o código, vai nos levar até uma sala das nossas questões. Nós colocamos um nickname ou o nosso nome, como nós nos sentirmos mais à vontade. Pode ser anônimo, pode ser realmente o nosso nome. E nós vamos aqui responder a 2 perguntas, só para conhecermos quais as opções de Kahoot que nós teremos. Eu aumentei agora para 60 segundos para respondermos, porque eu fiquei com medo da conexão. Então, caso a minha conexão falhe, nós temos um tempinho maior para responder. Quanto mais rápido o aluno responde, maior é a pontuação. Então, ele vai acertar, mas a velocidade que ele vai responder também pontua. Como que funciona o Kahoot? A pergunta, nós olhamos na tela da pessoa que está compartilhando o game. Por exemplo, a pergunta do Kahoot, todos nós vamos observar aqui na tela da nossa apresentação. No celular de vocês, não vai aparecer a pergunta. Somente aparece para nós no celular a opção de responder. Então, a gente observa na tela a pergunta e responde no celular. É assim que eu costumo trabalhar nas minhas aulas híbridas, né? Agora estou em aulas híbridas, eu estou com aulas práticas presenciais e aulas teóricas remotas. Então, essa tem sido uma ferramenta que eu tenho utilizado nessa experiência e gostaria de compartilhar com vocês. A Antônia perguntou o código, então
já vou compartilhar aqui no bate-papo o código que vai ser gerado. Então, nós vamos experimentar numa maneira individual. Então, cada um no seu celular adiciona o código, observa na nossa tela a perguntinha e aí responde. Vou digitar aqui o código. Responde olhando para o seu celular. 57 140 30. Antônia, aqui está o código, e para todos os outros colegas, aqui está o código também. Digitei no bate-papo. Esse código, ele muda toda vez que nós abrimos, por isso que eu não deixei ali no slide. Então, o código que nós temos que colocar agora é o 57 140 30. E aí nós vamos entrando na sala e juntos, né, experimentar uma ferramenta. Eu já vi que temos colegas entrando, então vou deixar aqui no bate-papo o códigozinho do Kahoot que nós temos que colocar. E aí nós vamos escutar também uma musiquinha do Kahoot, né? Se a minha internet colaborar, eu acho que vocês já estão conseguindo acompanhar, então, o compartilhamento. Então, a gente já vê que tem 21 participantes, alguns colocaram anônimos, siglas, tem gente que coloca cachorrinho nas minhas aulas, como é de veterinária, né, cavalo. Então, a gente pode deixar super à vontade que o estudante escolha a melhor opção. Então, a ideia é que realmente a gente possa ter um engajamento e acompanhar como foi o aprendizado desse aluno durante a nossa fala. Então, aqui no bate-papo está o Kahoot, o código, e, né, então a gente consegue acompanhar as pessoas que estão participando dessa interação. Já temos 25 participantes, podem me sinalizar o ok, para que a gente possa experimentar um pouquinho as duas questões que preparamos para utilizarmos no Kahoot. Podemos ir, Rafa? Então, tá bom. Então, eu vou dar o start e vão aparecer as perguntas na tela do computador e a gente responde pelo celular. Preparados? A primeira pergunta é verdadeiro ou falso? Uma sessão de ensino-aprendizagem pode apresentar mais de um objetivo? Então, uma sessão, quando nós prepararmos uma aula, uma palestra, nós podemos colocar mais de um objetivo a ser alcançado pelo participante? Se apertarmos no azul, verdadeiro. Tem uma musiquinha também no Kahoot que a gente pode deixar para os alunos. Então, aqui eu coloquei, estão conseguindo acompanhar, colegas? Todos estão conseguindo acompanhar a tela? Estão? Então, tá bom. Beleza, obrigada. Então, aqui foi uma perguntinha com verdadeiro ou falso, que a gente pode utilizar. Então, todos já marcaram verdadeiro. E a próxima pergunta é uma pergunta de múltipla escolha. Então, que a gente pode selecionar mais de uma resposta. Então, aqui traz a pontuação, o anônimo com letra minúscula está lá na frente, e o anônimo com letra maiúscula em segundo. A nossa próxima pergunta é se o objetivo de aprendizagem de uma sessão de ensino deve estar centrado no estudante,
no docente ou professor, ou se em ambos, no estudante e no docente. Então, se a gente clicar em vermelho, nós vamos indicar o estudante. Se nós clicarmos o azul, nós vamos indicar que o docente que tem que ser, né, o centro desse objetivo de aprendizagem. Em amarelinho, as duas respostas estão corretas. Então, aqui é uma questão de múltipla escolha que nós podemos trabalhar também no Kahoot. Então, a gente pode observar que todos já responderam, que a gente pode finalizar também. Então, o objetivo de aprendizagem de uma sessão, ela tem que estar centrado, né, no desenvolvimento do estudante. Nós nos desenvolvemos, né, nas aulas, nós nos desenvolvemos preparando, né, um conteúdo, mas que o objetivo de aprendizagem seja no participante, né? Que ele, após aquela sessão, seja capaz de, né? Então, o estudante, o participante, quando nós estamos ministrando uma sessão, é nele que nós temos que focar esse objetivo de aprendizagem. Então, a gente tem depois também uma pontuação aqui da premiação. Então, ele traz também uma premiação bem dinâmica. Então, aqui a gente vê que a Fernanda, em primeiro lugar, em segundo lugar, nós temos Fê Ferrari, e nós temos o Walter, né, em terceiro colocado. Mas, além da colocação, é muito mais toda a questão de manter os estudantes engajados e participando. Deixa eu compartilhar aqui de novo, Rafa, então, para mostrar para vocês. Melhorou, Rafa? Só para mostrar para vocês, então, aqui a pontuação. A Carla já respondeu que sim também. Beleza. Então, essa é mais ou menos uma outra opção de gamification que nós podemos utilizar e usar e abusar da criatividade, que, né, cada um vai ter a sua maneira, cada um vai ter o perfil de como vai trabalhar durante as aulas, e a proposta é que a gente consiga, então, atingir o objetivo e podermos ser bem dinâmicos. E para o fechamento das minhas aulas, eu gosto bastante de escutar os alunos, os participantes, então, faço um fechamento. Coletar vídeos também é uma maneira de nós termos um feedback, trabalhando com muito mais a emoção e sentimentos, né, dos estudantes e participantes. Então, esse foi um feedback que eu fiz de fechamento de disciplina, no qual os alunos enviaram os vídeos, né, falando os pontos positivos e pontos negativos. Esse videozinho eu vou compartilhar para que depois vocês possam acompanhar a aluna falando do que ela mais gostou, né, durante as aulas no digital. Então, ela trouxe para nós uma fala do que ela trouxe de positivo, essa experiência digital, e aí, assim, a gente pode construir sempre os próximos passos da nossa construção. Então, aqui eu trouxe para vocês o e-book, que tem os links de ferramentas que pode ajudar a todos nós a construir as nossas aulas. Então, podem escanear esse QR Code, que ele vai nos levar ao PDF do e-book construído por mim e pela minha colega da Profissionais Exponenciais. Então, ali tem os linkzinhos que a gente pode clicar e nos direcionar para algumas ferramentas. Então, a gente tem um monte de oportunidade, então é importante que nós possamos entender qual a melhor ferramenta para as nossas aulas, para o nosso engajamento. E aqui eu trouxe um pouquinho, então, da minha experiência, e nesse e-book tem algumas ferramentas que eu particularmente adoro utilizar e gosto bastante de engajar os alunos. Trouxe para vocês também aqui o Instagram. Eu tenho um projeto de extensão que ele se transformou todo em digital, e hoje é dia de trabalharmos no projeto de extensão, então, se quiserem ficar ligados
idosos com os animais de uma maneira digital, fiquem super à vontade, os alunos vão ficar bem felizes de ver que o trabalho que eles estão desenvolvendo está sendo divulgado. Então, aqui é a terapia digital, o Instagram também, caso queiram acompanhar. O que eu tinha para falar, então, para nós da experiência era isso. Muito obrigada, desejo boa sorte a todos. Dá tudo certo, eu não sabia nada, não tinha nem internet em casa, para vocês terem uma ideia, eu tive que utilizar a internet do vizinho, porque eu passava na faculdade, eu vim de mudança para o local que eu estava, então, pode parecer que não vai dar certo, mas dá tudo certo, e contem comigo, e tenho certeza que com a Prof. Fê também. Muito obrigada, e passo, então, para a Rafa e para a Prof. Fê a fala agora. Professora Ilusca, muito obrigada. Obrigada, professora Fernanda. Pessoal, eu sei que a gente interagiu aqui. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, abre o microfone, algum questionamento, até uma dica de aprendizagem que vocês já tiveram para compartilhar com todos aqui, pode ficar à vontade. Desculpem a internet, pessoal, eu não sei porque hoje aí eu coloquei o cabo também, não sei o que aconteceu, mas qualquer coisa estou à disposição e podem mandar recadinho ali, a gente vai se ajudando, porque muitas pessoas me ajudaram a poder dar uma aula digital e eu faço questão de apoiar todo mundo que precisar. Acho que esse é o nosso papel, né? Compartilhar boas práticas e também as que não deram certo, né? Então, acho que é isso aí. Eu tenho uma pergunta, então, para vocês duas. Quem sentir a vontade de responder, pode responder as duas, professora Fernanda. Como que vocês acham interessante lidar com esse excesso de informação do digital? Porque, além da aula, a gente tem outras mídias também que acabam chegando de informação, webinars, cursos online. Como seria uma forma de diversificar a busca e filtrar o conhecimento, o aprendizado? Rafa, você está falando com relação a essas ferramentas para a educação também? No geral, assim, porque além dessas ferramentas, a gente tem outras também que, assim, são complementares, né? Mas a gente acaba que envolve na educação complementar, porque está disponível, está online, está gratuito, e tem essas ferramentas do ensino, digamos, direcionado ao curso, à formação que a pessoa está fazendo. Uhum. O interessante seria vocês, se você está participando de um curso, né, de uma disciplina, vocês terem essa orientação do docente responsável, né, indicar quais são os materiais que vocês vão acessar, o que é importante. Eu, no meu campus virtual, nas minhas disciplinas, eu até tenho materiais disponíveis que eu coloco assim, para saber mais, né? Então, por exemplo, tem alguns materiais que os estudantes são obrigados, né, a acessar, a ler, a assistir, por exemplo, quando é vídeo, e outros que ficam ali se a pessoa tiver tempo, se quiser se aprofundar. Então, acho que a mediação do professor nesse sentido é bastante importante. Seria isso? Sim, o processo agora, a gente vê uma dificuldade na digestão do conteúdo em si. A gente vê que tem um acesso, assim, a maioria das pessoas, claro que a gente tem um problema social, né, de acesso à internet, mas muitas vezes o conhecimento fica num loco diferente, não no loco memorizado. Então, esse excesso de informação também deixa a gente um pouco, digamos, não sei se é a palavra, com direcionamentos não tão pontuais, entendeu? Sim. Eu acredito que esse excesso de informação, ele já existia antes, né? Inclusive, quando eu fiz aquela questão para vocês sobre presença na sala de aula, né, que a gente muitas vezes está lá na sala e o aluno está olhando o celular, não está prestando atenção no que a gente está falando.
Então, essa questão já existia, né, com o presencial também, desses elementos puxarem, né, para você não prestar atenção, enfim. Então, acredito que sempre a mediação do professor, né, trazer orientação, de que forma que vocês vão estudar, né, o que seria o mínimo esperado para aquele aprendizado, para aquele objetivo de aprendizagem, como a Ilusca falou, né, então a gente sempre pensa no objetivo, o que eu espero para vocês alcançarem esse objetivo, vocês façam. Então, o professor, nessa situação de remoto, a gente tem que passar muito mais orientação. Acho que é isso. Sim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode ficar à vontade, abrir o microfone, escrever no chat. Hoje é um dia de aprendizado, não um dia de vergonha, né? Muita gente tem vergonha de perguntar, realmente, né? Talvez o professor olha para a classe, tá todo mundo assim balançando a cabeça, tartaruguinha, mas assim, é uma interação que tem que acontecer, gente. Então, pode ficar à vontade. Rafa, coloquei duas perguntas aí no chat, depois você olha para a gente, por favor. Ah, sim, deixa eu ler aqui. O professor Flávio, ele perguntou: vi que a participação nas enquetes foi baixa. Tive experiência semelhante. Como aumentar a participação dos alunos nessas ferramentas digitais? Ah, sim. Você deve ter verificado isso pelo campus, né, Flávio? Pelo acesso dos estudantes ao que você disponibilizou, é isso? Não, aqui mesmo, no Mentimeet, a gente não teve nem 50% de participação. A gente tem 65 participantes, a gente não teve, eu acho que 30. Né? Então, assim, sim. Como é que a gente pode incentivar essa participação? Cobrando nota? Como é que vocês têm utilizado para fomentar essa maior participação dos alunos? Acho que a Ilusca pode falar um pouquinho, Ilusca. Claro. Professor, eu normalmente gosto de deixar um tempinho maior, né, nas minhas aulas, e gosto de deixá-los motivados, que a gente vai precisar dessa etapa para dar continuidade. Então, eu gosto de trabalhar mais ou menos assim, de deixar bem evidente que essa etapa vai ser importante para os próximos passos na construção do aprendizado. Normalmente, eu gosto de entender a minha turma, né, quando eu estou em aula, se aquela turma, todos os alunos costumam estar no computador, ou se a maioria acessa pelo celular. Então, no meu primeiro momento, no meu primeiro contato com a turma, eu gosto de entender um pouquinho eles, prof. Gosto de verificar como que eles costumam ter acesso à internet. Além disso, gosto de verificar se eles vão conseguir acompanhar a aula síncrona ou assíncrona, que aí eu modifico a minha ferramenta de interação. Por exemplo, o QR Code, né, normalmente depois das aulas, eu disponibilizo também o artigo, mas eu consigo, após as minhas aulas, ver quantos acessos tiveram, né? E aí eu tento ver qual é a ferramenta que vai engajar mais eles. E aula após aula entender qual a ferramenta que levou o maior engajamento. Mas eu tento deixar bem claro que vai ser importante para o próximo passo da nossa aula a participação. E aí eu vou entendendo, prof, eu vou lhe dizer que é no erro e no acerto, né? Então, teve adesão baixa essa, vou mudar, né? Mas foi mais ou menos assim. Esses que eu trouxe, eu costumava ter uma excelente adesão, assim, nas minhas aulas. Então, o Mentimeter, eles normalmente participavam, Kahoot também, eles que pediam, diretamente, assim, ó, eles mandavam mensagem, prof, um Kahoot. Quando eu via que a participação estava diminuindo, eu fazia o intervalo, top 5 do intervalo, no qual eles traziam músicas para o intervalinho, então, dava 5 minutinhos para ir ao banheiro, para dar uma paradinha. Então, eu costumava me virar nos 30 e entender como que a aula ia andar naquela turma. E aí, depois que eu entendi a turma, facilitou bastante. Ótimo, professora. A professora Fernanda quer complementar, ela escreveu aqui no chat, no campus virtual tem como fazer enquete para fazer esse diagnóstico inicial sobre a turma. Ah, interessante.
A gente Só para complementar, até com a enquete, que eu pude ver que alguns estudantes que estavam matriculados nas minhas disciplinas não tinham computador, né? E aí que eu fiz aquela campanha para conseguir os computadores, enfim. Então, esse diagnóstico prévio é bastante importante mesmo, para a gente entender o perfil, né, da turma, enfim. Certo. O professor Flávio tem outra pergunta para a gente finalizar, então, porque aí depois o pessoal fica à vontade com o contato da professora Fernanda, da professora Ilusca, quem quiser procurá-las. A professora Fernanda, inclusive, foi quem fez a campanha de doações de computadores na UFLA para alunos com dificuldade socioeconômica em ter o computador e também. Aí agora a gente precisa pensar em ter o acesso, né? Que é uma coisa que a gente não sabe também. Então, vou fazer a pergunta do professor Flávio. Ele perguntou para vocês o que vocês acham do uso de redes sociais como ferramenta, como adicional de ensino. Se tem algum exemplo de sucesso no uso dessa ferramenta no ensino remoto emergencial ou no ensino à distância. Prof. Flávio, as redes sociais, o que eu posso lhe dizer? Eu criei um canal do YouTube somente para as minhas turmas, né? Não entendo muito dessas dinâmicas, mas eu criei um canal do YouTube fechado. Então, cada turma tinha um canal do YouTube fechado, e ali eu montava os próprios vídeos, eu disponibilizava vídeos que eu acharia interessante eles acompanharem. Então, eu meio que fazia um filtro para o conteúdo da disciplina. Então, eu acabei, pela conta do Gmail mesmo, criando para cada turma um e-mail, e cada turma tinha esse acesso a um canal fechadinho mesmo para a gente compartilhar conhecimento. Depois, outra coisa que funcionou bem legal eram os podcasts, bem básicos, gente, né? Não sou muito tecnológica, mas uns podcasts de conteúdo. Então, às vezes, eu pedia para alguns profissionais enviarem um recadinho, e eu compartilhava com eles no nosso ambiente virtual e no grupo do WhatsApp, para quem não tinha acesso à internet universal, que às vezes a 3G facilitava no WhatsApp. E aí, depois, a experiência do Instagram, que aí nós fizemos um grupo de estudos no Instagram também, para compartilhar um pouquinho da experiência. Foi bem bacana, a gente teve palestras dos estudantes no Instagram, as lives com mais de 100 participantes, né? Então, a turma acabava engajando. Então, eu acho que dá para a gente tentar fazer um filtro para as nossas disciplinas, para que a gente não perca o foco, e acho que a gente tem algumas opções, mas realmente acho que é importante fazer o diagnóstico e entender o que seria bem aderido pelos alunos de cada turma. Professora Fernanda, quer complementar? Só complementando, de fato, a gente pode fazer o uso, sim, dessas redes, né, para fomentar o interesse também dos estudantes. Nas minhas turmas, a gente costuma usar Facebook, né, já tem uma página do Facebook de todos os estudantes do curso de pedagogia, que eu ministro muitas disciplinas lá, mas tem também por período separado, então a gente vai compartilhando materiais por ali. Os alunos gostam muito, né, das redes sociais, então é uma forma deles fazerem uso disso também, não só para entretenimento, mas também para o estudo. Com relação a exemplo de sucesso, né, que você perguntou na EAD, ou até agora no ensino remoto, eu sei que tem professores de ensino médio, né, que trabalham bastante com uso de rede social. Aí já são estudantes, assim, mais adolescentes, né, eles gostam muito do uso dessas ferramentas, enfim. Eu sei que tem casos mais de sucesso aí em se tratando de ensino médio, tá? Mas agora no ensino superior isso está acontecendo também. E porque ali eu sou uma digital emergencial, então em EAD eu não tenho experiência.
A Ilusca é guerreira, tá dando um banho aí. Olha só. Mas é incrível a gente ver nesse momento que a necessidade faz o homem e a mulher também. Então a gente tem que buscar isso. Pessoal, para não ficar cansativo, se alguém não pegou o contato das professoras, podem me procurar, eu passo para vocês, qualquer coisa que eu puder auxiliar nesse sentido. Agradeço mais uma vez o aceite para participar conosco da professora Fernanda e da professora Ilusca. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. E eu gostaria de encerrar aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Alguém? Tá tudo tranquilo? Acho que a gente quer agradecer, né, Ilusca, pela oportunidade de ter passado esse tempo aqui com vocês, mesmo de modo remoto aí, virtual, e agradecer a Rafa, né, pelo convite, por essa organização, e pela oportunidade também da gente conhecer outros colegas, né, você vê, a Ilusca está lá no Rio Grande do Sul, fazendo um trabalho incrível, né, se esforçando, e eu acho que é por aí mesmo. Ontem escutei uma frase muito impactante, assim, para mim, achei muito interessante, né? Professor é profissional em formação. Então, nós nunca estamos prontos, né? A gente está sempre se formando. Então, acho que todo docente, todo professor que tiver essa consciência, né, de que estamos sempre em formação, então a gente está sempre aprendendo, né? Isso não tem como parar na nossa profissão. Então, acho que o segredo é esse, né? E gostei muito de conhecer a Ilusca também, viu? Gente, eu que agradeço, muito obrigada, adorei. E também, que nem a professora Fernanda, estou em constante aprendizado e gostaria de deixar uma mensagem também para todos, que toda essa transformação, ela veio para que nós pudéssemos, né, desapegar um pouquinho do velho e nos apegarmos, né, às coisas boas do novo. A gente não vai substituir, né, muitas das interações, mas eu acho que tem muita coisa boa por aí que vieram para ficar, e eu gosto muito de dizer que nós temos que encontrar o equilíbrio entre o coração, né, e o cérebro. E eu encontrei, né, então, esse equilíbrio e faço com muita motivação e muito carinho, e acho que isso é um grande passo, né? Então, eu tenho que atingir o objetivo com os meus alunos, mas eu coloco muito coração também. E aí eu acho que quando a gente coloca o coração, não tem como dar errado, né? Então, acho que esse é um grande aprendizado também. Ótimo, ótimo. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, professoras. Agradeço o pessoal da pós. Qualquer coisa, estamos à disposição. Uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e a gente se encontra a qualquer momento. Obrigada, viu, gente? Fiquem bem e salvos. Tchau, Até. tchau. Beijo a todos. Tchau.